Paz e alegria, meu irmão, minha irmã. É com muita satisfação que hoje estou aqui com você para juntos aprendermos um pouco mais sobre a doutrina da nossa Santa Igreja Católica, que é a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos, que nós queremos permanecer e prosseguir decididamente. Hoje, para tratar sobre um tema muito especial, que é o sacramento da Eucaristia, que está aqui no Catecismo da Igreja, a partir do parágrafo 1322, que vai dizer assim: a Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Através do batismo, nós somos elevados à dignidade do sacerdócio régio. Pelo sacramento da confirmação, somos configurados mais profundamente à imagem de Cristo. E pelo sacramento da Eucaristia, nós participamos juntamente com toda a comunidade do próprio sacrifício de Jesus na cruz. Então, o Catecismo ele está nos ensinando que participar do sacramento da Eucaristia é participar do próprio sacrifício de Jesus na cruz, lá no Calvário. O sacrifício de Jesus que se atualiza a cada Eucaristia. Então, já imaginou como é importante participar, como é grandioso participar do sacramento da Eucaristia? Que coisa maravilhosa, está ali diante de nós se atualizando o próprio sacrifício de Jesus na cruz. E quem e onde foi instituído, e quem instituiu e onde foi instituído o sacramento da Eucaristia? Quem instituiu foi o próprio Jesus Cristo. E onde ele fez isso? Quando ele fez isso? Na última ceia, Jesus reuniu seus discípulos e na noite em que ele ia ser entregue, ele tomou o pão e o vinho, deu graças a Deus, porque Eucaristia significa ação de graças. E naquele momento ele tomou o pão, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, Jesus tomou o cálice com o vinho, elevou e disse: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Então, naquele momento, na última ceia, Jesus institui o sacramento da Eucaristia e entrega à sua igreja, sua diletíssima esposa, ali o memorial da sua morte e da sua ressurreição. E ele pede que a igreja continue celebrando este sacramento até a sua volta. Esse sacramento ele é perpetuado pelos séculos até a volta de Jesus. Então Jesus, através do sacramento da Eucaristia, ele encontrou um meio de continuar materializado com a sua igreja. Ele está ali materialmente, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Uma outra pergunta que serve para nortear nosso estudo hoje é: o que é transubstanciação? Transubstanciação é o que acontece quando o sacerdote faz aquela oração chamada epiclese e pede o Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, aquele pão e aquele vinho são transformados no corpo e no sangue de Jesus. Eles são transubstanciados. A substância do pão e a substância do vinho são mudadas e agora não é mais pão, não é mais vinho. Agora é o corpo e o sangue do Senhor que são dados a nós. Jesus está ali agora diante dos nossos olhos. Ele está ali materialmente e eu posso tocar,
eu posso ver. E mais do que isso, Jesus se dá como alimento a nós, como alimento da nossa alma. Jesus diz: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Jesus não só quis ficar na sua igreja, mas ele quis estar em cada um de nós que somos essa igreja. Ele quis essa intimidade profunda, ele quis morar em nós. Que coisa maravilhosa é o sacramento da Eucaristia. Por isso o catecismo, eu repito, vai dizer que é a fonte e o ápice da nossa vida cristã. Jesus vem morar em mim. Que coisa linda, né? Jesus vem habitar em mim materialmente. Ele está com a sua igreja, como disse, até o fim dos tempos. Todos os dias estarei convosco, diz o Senhor. Então isso é maravilhoso demais, meu irmão. Como pode ser chamado esse sacramento? A igreja, ela tem também, e isso nos ensina o catecismo, outras nomenclaturas para este sacramento. A gente disse Eucaristia, né, que significa ação de graças, ceia do Senhor, porque o Senhor se dá como alimento, e isso, né, no tempo de Jesus lá, em que Jesus esteve, está retratado em João 6, isso deu a maior confusão, porque muitos que seguiam a Jesus não conseguiram entender e aceitar essa palavra, que Jesus se dava como alimento, e muitos deixaram Jesus. Mas Jesus foi muito firme na sua colocação. E ele olhou para os 12 e disse: e vocês também? Vocês querem me deixar? Jesus não voltou atrás. Pelo contrário, eu gostaria até de ler o que está em João 6, onde Jesus vai dizer com muita firmeza, com muita clareza no Evangelho. Ele vai dizer assim: pois a minha carne, João 6, versículo 55, a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Então Jesus foi muito firme. A sua carne é verdadeiramente comida. O seu sangue é verdadeiramente bebida. E quem come a sua carne e bebe o seu sangue, é uma promessa do Senhor, viverá eternamente. Então, outras nomenclaturas é a Assembleia Eucarística, Memorial da Paixão e da Ressurreição do Senhor, Santa e Divina Liturgia, Comunhão, Santa Missa, né? Então tem várias nomenclaturas, né? A Eucaristia, né? Por que o pão e o vinho? O Catecismo ele nos ensina que encontra-se no cerne da celebração eucarística o pão e o vinho, os quais pela palavra de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, que nós dissemos o nome, se chama epiclese, se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Por isso não é apropriado a gente dizer assim, Jesus no pão, Jesus no vinho, porque a partir da epiclese não é mais pão, não é mais vinho. A igreja antiga até dizia assim, o pão e o vinho eucaristizados. Mas a igreja hoje é muito clara ao dizer, é o corpo e sangue, né? Não é pão, não é vinho. E aqui, por que o pão e vinho? Porque a igreja vê neste gesto o que acontecia lá no Antigo Testamento, através do sacerdote Melquisedeque. Está em Gênesis 14, versículo 18, uma prefiguração da própria oferta do Senhor. Então, o sacerdote Melquisedeque, Jesus é sacerdote pela ordem de Melquisedeque,
ele entregou, ele ofertou ao Pai o pão e o vinho como dádivas da terra, como fruto da terra. O melhor que a terra tinha naquele momento era ofertado a Deus. E Jesus agora, nessa nova aliança, nessa nova e eterna aliança, ele toma o pão e o vinho. E agora ele diz: eu sou o corpo e o sangue que se entregam nessa nova aliança. E para finalizar essa nossa reflexão, porque tem muita coisa para ser falada, né? Jesus encontrou na Eucaristia uma forma muito clara de demonstrar o seu amor. Lá, né, quando Jesus estava próximo para se entregar, a palavra de Deus vai dizer assim: tendo amado os seus, o Senhor amou-os até o fim. Jesus lava os pés e depois ele vai para a última ceia, instituindo ali o sacramento da Eucaristia. Sacramento que é tão importante, que é retratado nos evangelhos de Lucas, de Marcos e de Mateus. E também por São Paulo, na carta aos Coríntios. E no evangelho de João, tem o discurso do pão da vida, Jesus também falando sobre o sacramento da Eucaristia. Então, meu irmão, minha irmã, é muito lindo o sacramento da Eucaristia. Porque Jesus quis se dar a nós. Ele quis se dar a nós na Eucaristia para alguns objetivos muito próprios. Jesus quis morar em nós, quis aumentar a sua intimidade conosco. Jesus quis desenvolver em nós a caridade, porque a Eucaristia desenvolve a caridade. E com a caridade nós somos curados dos pecados veniais. Jesus também quis se dar a nós porque a Eucaristia é remédio para nós e previne contra o pecado mortal. Ela nos fortalece porque ela é alimento da alma. O Papa Francisco até vai dizer, inclusive, que a Eucaristia ela não é prêmio para os santos, mas é remédio e força para os doentes. Então nós que somos pecadores precisamos nos fortalecer por meio da Santa Eucaristia. Precisamos recorrer ali à Eucaristia para nos fortalecermos e estarmos firmes para vencer todo o pecado. E não devemos comungar somente se estivermos em pecado mortal, porque aí nós devemos primeiro buscar o sacramento da reconciliação para depois irmos à mesa eucarística. E São Paulo explica isso muito bem. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, São Paulo vai dizer que aquele que come e bebe do corpo e sangue do Senhor, sem distinguir, come e bebe a sua própria condenação. E ele vai dizer mais. Ele diz que é por essa razão que muitos entre nós estão doentes, fracos e até mortos. Então não podemos comer indignamente e sem discernir ali o corpo e o sangue do Senhor. Precisamos ir comungar, buscando realmente um espírito contrito, um coração aberto, um coração arrependido, buscando a conversão, buscando a vida nova e ao mesmo tempo cheios de gratidão, porque Jesus morreu, Jesus se deu por nós na cruz e ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Então, meu irmão, foi muito bom partilhar com você sobre o sacramento da Eucaristia. Nos vemos numa próxima reflexão sobre vários temas importantes da doutrina da Igreja. Um grande beijo no coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. E você, sabe? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.